Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão 118 do Enem 2024, prova de Física, prova amarela. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 118, Enem 2024, Física, prova amarela, que diz assim: Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, aqui, né? Espelho côncavo E1 e em cima E2, apoiados um sobre o outro, né? Como podemos ver, por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Então, aqui é o vértice de E1, que corresponde ao foco de E2. Aqui é o vértice de E2, que corresponde ao foco de E1. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Então, aqui está a imagem, né? Formada aqui nesse ponto, tá? Só para a gente ilustrar. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Então, aqui, né? Objeto refletido em E2 e E1, né? Só para seguir a sequência. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando a sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Então, novamente, na imagem está aqui dois espelhos côncavos, né? E1 e E2, tá? Aqui é o objeto, né, que vai provocar, né, a imagem aqui em cima, né? Ok? E mais uma informação, né? O ponto, como ele falou, né? O ponto, o vértice de E1 coincide com o ponto focal, né? Com foco de E2 e vice-versa, tá? Ok? Então vamos seguir em frente. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são, e aí temos as alternativas. Então, novamente, esta questão aborda sobre o espelho côncavo. Temos aí a situação proposta, né? Como ele disse, né? Temos aqui o objeto, né? Que é a imagem, né? A luz, né? Incide aqui no espelho, né? Côncavo E2, refletindo, voltando para E1, né? Que vai novamente produzindo a imagem aqui no ponto focal de E1, que corresponde ao vértice de E2, tá? Então temos aqui as duas, né? Os dois feixes, né? De luz formando a imagem, tá? Então, primeiramente, é o seguinte: a primeira resposta, a imagem é real. Por que é real? Porque ela é formada, né, pelos feixes, pelos próprios feixes, né? Não por prolongamentos de feixes. Se fosse pelos prolongamentos, seria imagem virtual. Então a imagem é real. E a segunda informação é que a distância, né, entre a, a imagem, né, imagem real, né, e o objeto, né, entre a imagem e o objeto. Aqui a imagem está nesse ponto, o objeto aqui embaixo, basta, olha aqui do lado, 3,8 centímetros mais 3,8 centímetros, fazer essa soma, tá? Então, bem tranquilo. Então, a imagem produzida pelo sistema óptico é real, né? Pois é formada pelos raios refletidos em E1, tá? Então, aqui, esse raio aqui refletido em E1, que é onde está o objeto, né? Então, não é por prolongamento, é pelos próprios raios refletidos. Então, a imagem é real. E com relação à posição da imagem, basta somar, né? 3,8 mais 3,8, 7,6 centímetros do vértice, tá? De A1. A imagem está aqui, a 7,6 centímetros do vértice de A1. Ok?
Com isso, resposta, né? Alternativa à letra C, a natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são real e 7,6 centímetros. Ok? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like. Ok? Agradeço pela tua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!